tudo bem? Essa é a nossa segunda aula a respeito de tempos e modos verbais. É uma continuação da nossa aula anterior, tá? Aqui nós vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada sobre alguns dos modos verbais que foram apresentados na aula seguinte. Hoje nós vamos nos concentrar sobre os modos subjuntivo e imperativo, visto que na aula passada nós demos uma olhada rápida sobre o modo indicativo. A respeito do modo indicativo, eu vou deixar um material de apoio no Google Classroom para que vocês consultem caso precisem. Vamos lá. Então, como nós falamos na aula passada, em português os verbos eles costumam se apresentar em três modos, que são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós vamos começar a aula de hoje falando do modo subjuntivo. Apenas para lembrar, nós utilizamos o modo subjuntivo quando queremos expressar algum fato que é considerado como uma possibilidade, um receio, um desejo. Não é um fato concreto, né? Não é um fato que se deu, mas um fato que pode vir a acontecer. Nós vamos dividir o modo subjuntivo em cinco tempos, perdão. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro, ok? O pretérito, né, que eu esqueci, faltou um T aqui no primeiro, mas vejam, o pretérito do modo subjuntivo, em algumas gramáticas vocês vão encontrar que existe apenas o pretérito imperfeito do subjuntivo. Outras gramáticas mais detalhadas vão falar do pretérito perfeito e do pretérito mais que perfeito também. Nós vamos entender essa diferença, ok? Então é dessa maneira que o modo subjuntivo está organizado. Presente, pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Em algumas gramáticas apenas pretérito imperfeito e futuro. Muito bem, sobre o presente. Para que eu utilizo o presente quando eu utilizo o presente do modo subjuntivo? Veja lá, o presente do subjuntivo vai expressar tempo presente ou futuro, dependendo do verbo da oração principal. Vocês podem se perguntar, ora, como é que o tempo presente pode expressar futuro? Isso depende, como está colocado aí, da oração principal. Por quê? Porque o modo subjuntivo geralmente aparece em orações dependentes ou orações subordinadas. Ele não vai aparecer como verbo sozinho dentro de uma oração absoluta, tá? O verbo no modo subjuntivo, ele sempre aparece atrelado a uma oração principal. Essa oração principal geralmente tem seu verbo conjugado no indicativo, certo? Então, é essa oração principal que vai dar o tempo da frase como um todo, da oração como um todo. O verbo subjuntivo servindo aí como auxiliar na construção desse sentido. Veja, é o que nós vemos aqui. Nós temos o período. É inevitável que cedo ou tarde estas qualidades sejam valorizadas. Veja que aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo ser, que está conjugado ali no presente. É inevitável que cedo ou tarde essas qualidades sejam valorizadas. Opa, voltou. E eu tenho aqui, veja que está até destacado, não está em itálico, o verbo no subjuntivo, sejam. Então, você tem a oração principal ali, que é inevitável, e a oração no modo subjuntivo, que é a oração subordinada, que cedo ou tarde estas qualidades sejam valorizadas. Então, note que aqui, nesse caso, eu tenho uma oração principal no presente do indicativo, certo? E uma oração subordinada com o verbo no presente do subjuntivo, ok? O presente do subjuntivo, ele geralmente vai se apresentar quando a oração principal, ele vai se apresentar quando a oração principal tem verbos no presente do indicativo, como é o caso dessa que a gente está vendo. Quando ela tem o verbo da oração principal está no imperativo, que é o que a gente vê aqui. Veja aqui, ó, faça a revisão do carro para que viaje tranquilo.
Aqui o verbo fazer, ele está no modo imperativo. Veja que se está dando uma ordem ou um conselho. E aí viaje, que é o nosso verbo subjuntivo, ele aparece aqui, certo? Dentro da oração subordinada, que não é a principal. A principal é faça a revisão do carro, ok? Aqui eu tenho a oração subordinada. Ele também vai aparecer quando a oração principal tiver um verbo no futuro do presente do indicativo. Veja aqui, ó, fará ele ou ela, fará a revisão do carro para que viaje, ele no caso, né, para que viaje tranquilo, certo? Então note que o modo subjuntivo, ele nunca ou raramente aparece numa frase isolada, ok? Ele sempre vai aparecer dentro de uma oração subordinada. Lembrando, uma oração subordinada é aquela oração que completa o sentido de uma oração principal e que sozinha, né, não tem muito sentido, ela não transmite uma noção de sentido fechado ou completa. Veja que aqui eu tenho, ó, que cedo ou tarde estas qualidades sejam valorizadas. É uma frase que sozinha não tem muito sentido, sem ali o é inevitável, tá bom? Veja ali, ó, para que viaje tranquilo. Também não tem muito sentido se não tiver outra frase antes, o que faz com que essas frases sejam consideradas frases subordinadas, tá bom? Então, o modo subjuntivo geralmente vai aparecer junto com as orações subordinadas. Aqui a gente tem uma tabela, uma representação aí do modo subjuntivo no presente, tá? Vale lembrar, os verbos estão divididos aqui em primeira, segunda e terceira conjugação, certo? Os verbos da primeira conjugação são aqueles que terminam em AR. Os verbos da segunda conjugação são os que terminam em ER e também o verbo por. E os verbos da terceira conjugação são aqueles que terminam em IR, tá bom? Então aqui você tem o esquema de como esses verbos são conjugados no modo subjuntivo, ok? Para facilitar a conjugação do verbo subjuntivo, porque você tem ali, né, eu fale, tu fales, ele fale, nós podemos acrescentar um que antes do pronome. E aí nós vamos ter uma noção mais exata, uma noção melhor de como eles são conjugados. Veja lá, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Que é geralmente como ele se apresenta. Notem que nas frases que nós vimos aqui nessa tela, o presente do subjuntivo sempre estava ligado ao que. Olha lá, é inevitável que sejam, faça a revisão para que viaje, faça a revisão para que viaje. Então, quando o verbo no subjuntivo aparecer no presente, muito possivelmente, tá? Ele vai estar acompanhado do que ou alguma coisa que seja equivalente. Mas se tiver que conjugar o verbo no subjuntivo, esse recurso de considerar que há um que antes dos pronomes pode ajudar você a saber a forma correta que o verbo vai ter, ok? Eu coloquei aqui como ilustração 3 verbos, falar, comer e partir, porque são verbos regulares, ou seja, eles vão manter o mesmo padrão, tá? Não importa que o radical se diferencie, as terminações serão todas iguais, tá? Isso no que tange aos verbos regulares. Sobre verbos irregulares, nós vamos tratar na próxima aula. Bom, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele expressa passado, presente ou futuro, tá? Esse dado, né, de que seja passado, presente ou futuro, está atrelado ao sentido lá da oração principal, ok? E ele vai ocorrer, veja lá, quando a oração a oração principal estiver no pretérito perfeito, imperfeito ou no futuro do pretérito do indicativo. Então vejam, o pretérito imperfeito do subjuntivo acompanha verbos que estão no modo indicativo, sempre. Como a gente pode ver aqui nos exemplos, olha lá. Desejávamos que tudo não passasse de um grande engano. Veja que aqui nós temos um verbo no pretérito imperfeito. Nós desejávamos. Desejávamos o quê? Que tudo não passasse. Veja que a estrutura, né? Lá era que viaje, que passe, né? No presente seria que passe. O passado tem esse SSE, que é uma indicação, a terminação para verbos no passado, certo? Veja aqui, olha. Desejei que tudo não passasse de um grande engano.
O verbo principal desejar está no pretérito perfeito do indicativo. E aqui eu tenho o verbo no pretérito imperfeito, né, do modo subjuntivo. A mesma coisa lá embaixo, veja, desejaria que tudo não passasse de um grande engano. Aqui eu tenho o verbo no futuro do pretérito do modo indicativo, ok? Então, notem, como a frase principal, nesses três casos, está indicando o passado, não é? O verbo subjuntivo também deve vir no passado, certo? Nós temos aqui o esquema do modo subjuntivo no pretérito imperfeito, tá? Para que a gente facilite aqui a leitura, né, a conjugação do verbo, nós podemos utilizar um recurso muito parecido com o do presente. Quando nós vamos conjugar o presente do subjuntivo, nós podemos utilizar, né, que eu fale, que tu fales. Para o passado, nós utilizamos o se. Se eu falasse, se tu falasse, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Notem que todos os verbos do pretérito imperfeito, no modo subjuntivo, eles terminam com SSE ou uma variação disso. Ok? Esse SSE é a marca do passado no subjuntivo, ok? E aí nós temos o pretérito perfeito. Como eu falei, algumas gramáticas não vão apresentar o pretérito perfeito do subjuntivo. Por quê? Porque esse tempo ele só existe na forma composta, ok? Ou seja, ele só existe dentro de locuções verbais. O que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos com o valor de um, sendo que um desses verbos está conjugado e o outro está numa forma nominal. Veja aqui, olha, desejo, veja aqui o verbo principal, né? Sempre tem que ter. Desejo que todo esse sofrimento não tenha sido em vão. Tá? Então, esse modo, essa maneira, né? Esse tempo do modo subjuntivo, ele só acontece de forma composta. Veja, aqui eu tenho o verbo conjugado, que é o verbo auxiliar, e aqui o verbo principal, que é o verbo ser. Ele está numa forma nominal. Aqui ele está no particípio. Nós vamos também entender aí o que é o particípio na próxima aula. Ok? Mas veja que aqui eu tenho dois verbos com sentido de um. Eu tenho dois verbos valendo um verbo só. Note, inclusive, que o verbo ter aqui, como ele é auxiliar, ele está desprovido do seu sentido original. Ter aqui não é possuir, tá? Esse tenha só está colocado aqui para que esse sido possa ser compreendido no passado. A mesma coisa acontece embaixo, olha. Acredito que tenham feito tudo direitinho. Aqui também o verbo fazer, né? Ele está no modo subjuntivo no tempo pretérito perfeito, certo? Então, esse pretérito perfeito só aparece de maneira composta, ok? Algumas gramáticas não vão apresentar o pretérito perfeito do subjuntivo e vão colocar esse verbo, nesse modo, esse tempo verbal, dentro do que eles chamam de formas compostas. Algumas gramáticas dedicam uma seção inteira às formas compostas e vocês vão encontrar isso lá. A mesma coisa ocorre com o pretérito mais que perfeito. Esse tempo também só existe na forma composta, tá? Ele é usado para exprimir algo que deveria, mas que talvez não tenha ocorrido, tá? E que deveria ter ocorrido no passado, anterior a outro fato também passado. Aqui eu vou ter a mesma lógica do pretérito mais que perfeito do indicativo. Notem que o pretérito mais que perfeito do indicativo faz exatamente isso, né? Ele exprime algo que ocorreu num passado anterior a outra coisa passada. A diferença aqui no subjuntivo é que o subjuntivo fala de algo que deveria ter ocorrido. Veja aqui na frase, olha. Queria que ela tivesse saído do colégio. Ou seja, ela não saiu do colégio, mas o enunciador aí diz que queria que isso tivesse ocorrido. Então, veja, o verbo principal já está no passado e ele indica uma ação que deveria ter ocorrido no passado. Então, aqui eu tenho o pretérito mais que perfeito. De novo, ele só existe na sua forma composta. Então, veja lá, ó, o verbo principal, o verbo auxiliar conjugado,
e o verbo principal numa forma nominal, no caso aqui o particípio. A mesma coisa aqui, olha, ficaria. O verbo principal está no futuro do pretérito, né? Ficaria feliz se elas houvessem saído do colégio, ou seja, elas não saíram do colégio, mas poderiam ter saído, tá? Esse é o pretérito mais que perfeito do modo subjuntivo. Lembrando, tanto o pretérito perfeito quanto o mais que perfeito só existem nas formas compostas. E o futuro? Tá? O futuro do modo subjuntivo é o futuro, tá? Mas ele, diferente do indicativo, lá no indicativo, o futuro expressa um fato que com certeza vai ocorrer. No modo subjuntivo, esse fato ele é eventual ou hipotético, tá? Ele não aconteceu de fato. Veja aí, ó. Vou se quiser, vou como quiser ou vou quando quiser. Na primeira sentença, o verbo está indicando condição, não é? Na segunda, ele indica modo e na terceira, ele indica tempo, ok? Mas são sempre hipóteses. O futuro do subjuntivo é utilizado para isso. Vamos ver aqui a conjugação dele. Opa, eu não coloquei a conjugação do modo subjuntivo no futuro. Eu vou colocar essa tabelinha do modo subjuntivo no futuro no nosso material de apoio, tá? Eu esqueci de colocar aqui na nossa tela. Perdão pela falha. Mas no caso do futuro do modo subjuntivo, eu vou ter uma conjugação também, certo? Agora, eu posso utilizar como recurso, né, para conjugar o verbo, o quando. Então, como é que vai ficar? Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falares, quando eles falarem, tá? Então, isso é apenas um recurso para ajudar a gente a conseguir conjugar o verbo. Eles não estão ali, tá? Veja que no caso do futuro ele pode ser aplicado com quando, com se ou com como, tá? Mas para a gente conjugar esses recursos de memória, eles acabam ajudando. Muito bem. Passamos então ao modo imperativo. O modo imperativo nós vimos é aquele modo que dá ordens ou conselhos para o interlocutor. Diferente dos outros dois modos, o modo imperativo ele é dividido apenas em afirmativo ou negativo. No imperativo não tem presente, passado nem futuro, uma vez que ele é feito para dar ordens, e você sempre dá ordem no tempo presente, você não consegue dar uma ordem no passado, tá? Então veja o que acontece. O imperativo afirmativo, ele é derivado do presente do indicativo na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, suprimindo-se o S final. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que essa segunda pessoa, né, que no caso aqui são tu e vós, ok? Ele deriva do presente do indicativo. Então, como é que é o presente do indicativo do verbo falar? Eu falo, tu falas. Então, para formar o imperativo, eu só retiro o S nas segundas pessoas, tá? Tu e vós. As outras pessoas são as mesmas do presente do subjuntivo. Como é que eu conjugo o presente do subjuntivo? Vejam lá, é aquele em que eu utilizo o que, né? Então, que eu fale, no presente do subjuntivo, que tu fales, tá? Que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, tá? São as outras, ó, falemos, tá? Falem, ok? São os outros modos aí do verbo imperativo. Aqui eu digitei errado, tá? Ele fale, tá? Eu digitei fala, mas é fale, perdão, teve um erro aqui, ok? Então, no modo imperativo, eu vou ter esse tipo de derivação, tá? As segundas pessoas derivam do presente do indicativo, tirando o S, e as outras são iguais ao presente do subjuntivo. Vocês devem estar estranhando ali a ausência das pessoas, das conjugações no eu. O modo imperativo, nesse caso, ele é defectivo, ou seja, ele não vai ter essa primeira pessoa, porque como ele é um modo de dar ordens, eu não consigo dar ordens a mim mesmo.
sejam ordens positivas ou ordens negativas. Tá? Gramaticalmente, você não consegue dar uma ordem a si próprio. Por isso, o modo imperativo não tem a primeira pessoa do singular. Aí você deve pensar, bom, mas eu consigo dar uma ordem a mim mesmo? Sim, você consegue. Mas nesse caso, você lança mão de alguma das outras pessoas. No caso, se eu fosse dar uma ordem para mim mesmo, eu diria, Ângelo, faça tal coisa. Quando eu digo faça tal coisa, eu coloco o verbo aí na terceira pessoa do singular, que eu estou utilizando você. Então, gramaticalmente, eu não consigo dar ordem para mim mesmo, certo? Essa foi uma visão rápida do modo subjuntivo e do modo imperativo. Eu lembro para vocês, tá, que há um material de apoio sobre o modo indicativo e essa tabela também do futuro do subjuntivo eu vou colocar lá para vocês consultarem. E há um pequeno exercício, bem pequenininho, para que possa valer a presença de hoje. Tudo bem? Até mais, turma. A nossa próxima aula nós vamos continuar ainda a falar sobre tempos e modos verbais, ok?